Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal da Agro, sejam bem-vindas à nossa terceira e última aula de redação técnica. Eu espero que a aula número 1 e a aula número 2, quem vai assistir essa aula, ou quem está aqui nessa aula agora, tenha assistido às aulas passadas. Por quê? Gente, não tem como você assistir só a última aula, ou assistir um resumo brevemente, ou ouvir falar das aulas passadas. É preciso que você assista as primeiras aulas, porque as aulas, elas são uma sequência, é um fio de meada. Aquilo que eu falo aqui nessa última aula, aquilo que eu falei na segunda aula, é um fio de meada, é uma consequência da primeira, da segunda, e assim, por consequente, cai nessa terceira, que é a nossa última aula. Então, assim, se porventura você está aqui, ou você vai assistir novamente, ou você vai assistir essa aula depois, e você não assistiu as demais, não precisa sair dessa aula, a gente pode continuar. Porém, o que eu falo? Eu oriento que vocês assistam, que seriam certo, as aulas anteriores, ok? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma recapitulada na nossa última aula, que essa foi a segunda aula. Por quê? Porque essa aula número 3, que é a última aula, é uma aula muito breve, é uma aula bem breve. Então, eu consigo dar uma recapitulada melhor na nossa segunda aula e dar continuidade nessa terceira aula. Então, se ficou alguma dúvida e você está aqui na sala de aula, professora, eu vi a segunda aula, na explicação que a senhora deu, eu não consegui assimilar. Professora, eu não consegui entender aquilo que a senhora passou. Gente, por favor, não tem problema algum, eu não importo. Ao contrário, eu até gosto. Por quê? De uma aula participativa. Porque quando tem uma aula participativa, a aula passa mais rápido, fica mais tranquila, fica mais agradável, não fica nada robotizado, nada robotizado, não, nada automático e assim por diante, ok? Vou compartilhar com vocês os slides da aula 2, tá bom? Só um minutinho aqui, gente. Vamos lá, então. Gente, na nossa aula número 2, a gente iniciou a nossa aula falando sobre como se faz, né, para desenvolver uma redação. O que é uma redação? Ela tem introdução. O que é a introdução? É o início. O desenvolvimento, o que é o desenvolvimento? É o meio. E tem a conclusão. O que é a conclusão? É o fim. É o fim do texto. É preciso, quando você vai fazer um texto, quando você vai produzir um texto, é preciso que você siga essas normas, essas diretrizes aqui de uma produção de texto. Para quê? Para que esse texto fique contextualizado, para que esse texto fique estruturado e, consequentemente, para que esse texto possa ser compreendido pelo leitor. Quando a gente fala de redação, eu sei que eu já expliquei na aula passada, mas eu vou falar aqui mais uma vez. Porque muita gente fala assim, redação, então deve ser lá aquela redação que eu aprendi no ensino médio, que a professora ensinava a fazer, para que quem no futuro tivesse interesse de fazer um Enem, ou é aquela redação que um dia eu fiz cursinho e ensinava a fazer uma redação. Não, gente. Aqui nós estamos falando de uma redação técnica, mas é preciso que a gente relembre. Lá na nossa aula número 1 eu relembrei, na 2 eu não relembro. É preciso que a gente relembre como se faz uma redação inicial. Por quê? Porque todo texto, ele é uma redação. Professora, eu sou um futuro técnico de agronegócios e eu simplesmente vou ter que fazer um relatório lá no meu local de trabalho. Gente, um relatório é uma produção de texto. Então, ele é uma redação. Ele é um relatório, é um texto. Então, mesmo que você vai fazer um texto, que é um relatório, que seja um prontuário, que seja uma ata, seja o que for que você vai fazer lá no seu local de trabalho, você precisa seguir essa estrutura para que ele fique bem compreendido. E não precisa fugir, não adianta fugir, porque eu sei que muita gente não gosta de escrever, consequentemente, por quê? Porque nós vemos, infelizmente, de uma cultura que não aguçaram em nós essa vontade, esse desejo pela leitura. Então, muita gente acha desnecessária essa aula de redação. Não, eu não gosto dessa aula, eu prefiro uma aula mais técnica, eu prefiro uma aula mais focada na minha área, e assim por diante. Gente,
Não tem como você se formar como um técnico, seja de qual área que for. Aqui eu estou falando para uma turma de agro, mas eu poderia estar falando para a turma de enfermagem, para a turma de química, de logística, de qualidade, jurídico, seja a área que for, administração, que você estiver atuando, você vai precisar fazer um relatório. Ou você acha que você, como futuro técnico de agro, nunca vai precisar fazer um relatório? É óbvio que você vai precisar relatar. Mesmo se você conseguir um cargo de gerência, um cargo de liderança, você vai precisar. Ah, professora, não, eu vou formar como técnico de agronegócio, mas eu não vou trabalhar no campo, professora. Eu quero me tornar um representante comercial, eu quero trabalhar na área comercial, vender defensivos agrícolas, essa área que é em expansão, que dá muito dinheiro, que é a área comercial do agro, eu quero isso para a minha vida. Mas você vai precisar relatar, não tem como, gente. Imagina só um enfermeiro formar para um técnico de enfermagem e não ter que fazer um prontuário. Não existe, gente. Ou vocês já ouviram algum enfermeiro que nunca teve que preencher um prontuário médico? Nunca teve que alimentar um prontuário médico? Por que às vezes há muitos erros aí? Eu falo na área de enfermagem, porque a área de enfermagem ela lida muito com a vida. Muito, ela lida com a vida, 100%. Então, um pequeno erro, ele pode afetar a vida de um paciente. Você, um pequeno erro seu dentro de uma contextualização, de uma produção de um relatório, você pode fazer o quê? Prejudicar a empresa na questão financeira, ou prejudicar algum plantio, algum solicitarário, ou algum processo dentro da organização. Então, é preciso, gente, quando a gente vai fazer um relatório, aqui eu estou falando de redação técnica, mas então vamos focar na questão do relatório, porque a gente está falando de técnicos de agro, você precisa seguir essa estrutura. Tá, eu vou ser incumbido. Olha, professor, eu trabalho como técnico de agronegócio, numa fazenda ou em algum lugar, ou sou um representante comercial, e agora eu tenho que criar um relatório sobre um determinado processo, um determinado assunto. Então, você tem que seguir essa estrutura. Por quê? Porque se você está criando um relatório, se você está produzindo um relatório, é porque alguém vai ler aquele relatório. Se você está produzindo, se você está incutindo informação dentro de um sistema para relatar um acontecimento, relatar um processo, é porque alguém vai precisar daquelas informações suas. Então, essas informações ela tem que ser precisa. Essas informações precisam ser ordenadas. Essas informações precisam ser estruturadas. Vamos lá, imagina um técnico de enfermagem, se ele, porventura, está com um paciente lá na UTI e esse paciente está em cuidados paliativos. Ok. Então, a qualquer momento, esse paciente pode vir ao óbito. E aí, o que acontece? Esse técnico de enfermagem, ele acha desnecessário colocar alguma informação desse paciente lá. Ah, não, eu acho desnecessário. Ou ele coloca aquela informação fora de contexto. Vocês acham que isso vai prejudicar? Lógico que vai prejudicar. E lembra que quando eu falei que todo relatório, seja um prontuário, seja um relatório, seja uma ata, seja qual documento que você vai redigir e produzir dentro de uma organização, ele tem um valor jurídico. O que é um valor jurídico? Quando você assina ele, você pode ser intimado judicialmente. Você está certificando lá que aquelas informações são verídicas, que aquelas informações são assertivas. E você, então, se você está certificando, se ele tem um valor jurídico, e quando você assina aquele relatório ou alimenta aquele sistema com as informações, se você sabe que ele tem um valor jurídico, que aquilo lá pode, se houver uma necessidade, te prejudicar ou pode resguardar, você vai alimentar isso corretamente ou incorretamente? A não ser que você quer jogar seu nome na fria. Porque se você quer ser um profissional bem qualificado, ser bem visto, ser bem quisto no mercado, você precisa trazer isso de uma forma estruturada. Então, essa é a importância da introdução aqui. Sobre o que eu vou falar a introdução? A introdução está falando sobre o que eu vou falar. Qual que é o problema? Qual que é a problemática que eu estou levantando aqui? Ah, eu vou falar sobre a importância da agricultura familiar. Ok, então eu preciso contextualizar essa agricultura familiar. Eu vou falar sobre o quanto que os defensivos agrícolas estão prejudicando a saúde. Então, eu preciso contextualizar sobre isso. E agora eu vou desenvolver.
Eu preciso, o que é o desenvolvimento? Eu preciso explanar. É como se a introdução, a introdução, eu levantei um problema, porque todo texto, ele vem, um relatório, ele vem com um problema, eu levantei um problema, e no desenvolvimento, que é no meio, eu vou contextualizar aquele problema, eu vou expandir mais sobre esse problema, eu vou jogar mais ideias sobre esse problema. E no final eu vou concluir. Por quê? Porque não tem como eu levantar um problema se eu não tenho uma conclusão. Esse é o fim. O que eu concluí? É importante? Qual que é a importância da agricultura familiar? Então, eu preciso concluir sobre isso. É importante ou não é? Por que é importante? Ou se eu falei lá sobre o quanto que os defensivos agrícolas são prejudiciais para a alimentação, para a saúde, consequentemente, do ser humano. Então, o que eu concluí com isso? Gente, isso é de extrema importância. E ainda mais que a gente está falando de cursos técnicos. O quanto que o curso técnico hoje no Brasil ele é bem visto. O quanto que você consegue... parece que fica repetitivo isso que eu falo, mas assim, eu falo para todos os meus alunos, quando eu dava aula presencial, quem me conhece do presencial sabe o quanto que eu batia na tecla essa questão do curso técnico. Você é imergido, você consegue entrar no mercado de trabalho com muito mais facilidade. Consequentemente, você tem uma liberdade financeira mais rápida. Aí sim, quando você criar essa liberdade financeira, você pode optar em querer ou não fazer um curso de graduação. E dentro de uma área que você já conhece. Ok? Aqui, gente, nesse outro slide, eu falei sobre a estrutura, né? É o que eu acabei de falar e reforçar para vocês, mas eu vou ler. A estrutura de um texto é a forma como o texto é dividido em blocos lógicos, ou seja, é o esqueleto do texto. Uma boa estrutura textual é importante para que o leitor compreenda a mensagem e se engaje com o conteúdo. Então, gente, por que é importante a gente criar uma boa estrutura? Porque quando você cria uma boa estrutura de um texto, quando você cria uma boa estrutura de um relatório, você faz com que o leitor compreenda aquilo que você veio relatar. Se você é um futuro técnico de água e está lá trabalhando na empresa, já é um técnico, ou um técnico de enfermagem, quando ele coloca aquele relatório de uma forma estruturada, adequada, o próprio médico, que é aquele que vai prescrever uma medicação, vai tomar as decisões em relação ao paciente, ou no seu caso, que o próprio, sei lá, se é o dono da fazenda, o seu gerente, eu falo fazenda, gente, mas tem, assim, tem várias áreas, é porque eu não sou da área do agro, mas é um exemplo que eu consigo dar. Ou se você é um representante aí comercial da área agro, o próprio presidente ou o gestor, seja quem for, a quem na hierarquia está acima de você, ele consegue compreender aquele relatório e tomar as decisões. Então, baseado naquilo que você prescreve, naquilo que você relata, que os gestores, aqueles que estão acima de você na hierarquia, eles conseguem tomar uma decisão. Então, imagina o quanto que um gestor de agro ou quanto um médico fica satisfeito quando um relatório é bem alimentado, quando um relatório é bem feito. Por quê? Porque ele consegue tomar decisões mais precisas. Então, o quanto que ele vai te ver como um bom profissional? O quanto que você vai se destacar naquela empresa? O quanto que ele vai conseguir te olhar com os olhos diferenciados? Porque por mais que a gente sabe que o certo, que é inadmissível para mim, no meu ponto de vista, futuros técnicos saírem de um curso sem saber fazer um relatório, mas o que mais tem são técnicos que não sabem fazer relatório. E aí, porventura, você pode questionar, mas o fulano consegue um cargo melhor, o fulano sobe de carreira mais rápido, o fulano é mais bem visto, mas por quê? O que será que esse fulano está entregando? Qual é o tipo de qualidade de serviço que esse fulano está entregando? Os 5 erros mais comuns, aqui, gente, eu trouxe 5 erros, mas eu nem vou falar dos 4 abaixo, eu vou falar só o primeiro, que é o uso de gírias. Porque os outros 4 abaixo, realmente, eles seriam mais aprofundados se a gente estivesse dando uma aula para futuros cursistas e assim por diante, entendeu? Então, o uso de gírias. Gente, não tem como você fazer um relatório, criar um relatório e colocar gírias. Não tem como, gente. Por quê? Porque fica deselegante, fica feio, fica antiprofissional. A não ser, gente, que vamos supor que você é um escrivão. Aí você é um escrivão lá na delegacia e, porventura, você está lá e o delegado está colhendo o depoimento da pessoa e aí a pessoa fala uma gíria, fala um palavrão. Aí é óbvio, gente. Por quê? Porque a função do escrivão é colocar, é escrever, relatar tudo que realmente foi dito. Ele não pode
negar nenhuma palavra, ele não pode rabiscar, ele não pode esquecer ou ignorar alguma palavra que foi dita. Porque uma pequena palavra que é dita por alguém que está sendo interrogado pode impactar muito mesmo, diretamente, com certeza, um processo judicial. Então, se porventura, aqui eu estou falando para futuros técnicos de agro, mas se fosse para uma área jurídica, ou se fosse um escrivão, aí sim, você tem que colocar, porque se a pessoa... Vou retornar, desculpa aí, gente. Aí, se a pessoa, por exemplo, que está lá colhendo depoimento, e aí o investigado fala, aí você tem que colocar. Mas aqui eu estou falando para futuros técnicos de agro, ou porventura, se fosse uma enfermeira, você não vai colocar gírias. O modo de organização de um texto, ele precisa que fala da narração. Lembra lá que na primeira aula que eu falei sobre um dos modos de organização discursiva que pode ser estruturado em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Então, você narra um acontecimento, você narra um acontecido, você narra um processo. Você está participando de um processo de disseminação. Aí você tem que criar um relatório sobre esse processo de disseminação. Então, você vai narrar aquele processo de disseminação. Você vai narrar aquele acontecimento do processo de disseminação. Descrição. Um dos modos de organização discursiva. Você vai descrever sobre um acontecimento. Você vai descrever sobre algo. O que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu. A narração, você pode colocar emoções. Lá na primeira aula eu explico sobre isso. A descrição, não. Dissertação, um dos modos de organização discursiva. Você vai dissertar sobre um acontecimento. Você vai falar sobre um acontecimento. Injuntivo. Aqui nesse injuntivo, gente, você vai instruir. É como se você estivesse instruindo, escrevendo um relatório para instruir passo a passo. Supondo aí, você é um técnico de agro, e aí você vai orientar os funcionários lá, como que eles vão injetar o defensivo agrícola na plantação. Então, você tem que escrever nesse relatório, instruindo passo a passo para eles, a dosagem certa, o horário, o tempo e assim por diante. Argumentativo, o modo de organização do discurso, que é muito utilizado na comunicação jurídica. O argumentativo, o próprio nome fala, você vai argumentar sobre algo. E como que eu argumento sobre algo se eu não sei? Por isso que os profissionais da área jurídica, eles têm que ler muito. Por quê? Porque eles precisam o tempo todo debater sobre um assunto, argumentar sobre um assunto. Você com um advogado de defesa, ou que seja um promotor, quando está o réu, o cliente dele, frente a frente lá, o que eles têm que fazer com o juiz? Ou convencer, dependendo do serviço dele, convencer o juiz que ele é o criminoso, e como que ele convence? Através da argumentação. E como que ele encontra a argumentação? Na leitura. Ou eu vou defender o meu cliente, convencendo o juiz que ele é inocente, que ele não cometeu aquele crime. Então, como que eu convenço? Lendo, achando brechas na lei, para argumentar, para debater. Enunciativo, o modo de organização de discurso. Eu vou enunciar sobre algo. Como que eu enuncio? É como se, vamos supor que lá na empresa vai ter semana da CIPAT, ou vai ter um workshop com uma feira livre lá sobre tratores, inovação tecnológica dentro da agricultura, dentro do agro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um anúncio para promover aquele evento, para que os outros funcionários, os outros participantes da minha equipe, queiram participar daquela feira ou do workshop. O texto descritivo tem como objetivo descrever, foi o que eu falei para vocês. Então, eu vou descrever sobre algo, sobre uma pessoa, sobre um lugar, sobre um acontecimento. O dissertativo eu não vou ler, porque eu estou dando uma explanada, mas eu li na aula 2, tá? Aqui eu trouxe para vocês 7 etapas aqui importantes para a gente saber escrever, né, melhor.
ter uma escrita mais fundamentada, que é desenvolver o hábito da leitura. É o que eu bato muito na tecla. Não tem como eu saber escrever, produzir um texto, seja um relatório, seja uma ata, seja o texto que for, se eu não criar o hábito da leitura. Então, na aula 1, eu falei muito, eu gastei muito tempo, acho que eu gastei uns 10 minutos falando para vocês sobre criar um hábito da leitura, dei algumas dicas. Na aula 2, eu também falei. Na 3, agora aqui nessa esplanada aqui, eu só estou lendo mesmo, mas depois vocês assistindo, vocês verão o quanto que eu dei algumas dicas sobre o que é esse hábito da leitura. Cria uma linha de argumentação. Eu preciso criar uma linha de argumentação sobre a minha tese, sobre o relatório que eu estou produzindo. Preste atenção à estrutura do texto. Eu preciso ter uma estrutura. Porque não tem como eu começar um texto sem eu escolher uma estrutura. Como assim, professor, escolher uma estrutura? Lembra que tem a redação narrativa, descritiva, dissertativa, informativa? Então, qual que vai ser o intuito desse relatório? Eu quero informar sobre algo? Quero enunciar sobre algo? Quero descrever sobre um processo? Então, eu preciso primeiro saber qual que é o intuito e depois seguir aquela estrutura que está na aula número 1, explicando muito detalhado. Utilize informações confiáveis. Se eu vou criar alguma informação, se eu vou utilizar alguma informação para colocar no meu relatório, precisa vir de quê? Precisa vir de fontes confiáveis. Não dá para me falar sobre a importância da agricultura familiar se eu não baseado naquilo que eu acho, no meu achismo. Não, eu preciso fazer o quê? Buscar fontes confiáveis. Por mais que eu acredite, eu não estou falando para você não acreditar, porque se você acredita, você tem que lutar. Mas por mais que eu acredite, eu preciso buscar fontes que vão certificar aquilo que eu estou falando. Não fuja do tema. Vou fechar aqui. Hoje. Fechar o quesito. Oi, Júlio. Oi, Júlio. Oi. Não, foi um erro aqui, meu aqui. Ah, não, tá bom. Não fuja do tema. Se eu vou falar sobre a importância da agricultura familiar, ou se eu vou falar sobre defensivos agrícolas, seja o que eu vou falar, o manuseio dos defensivos agrícolas, então eu preciso falar sobre isso. Não dá para me fugir do tema. Se eu estou falando de agricultura familiar, para que eu vou falar sobre inseminação? Ou eu escolho falar sobre inseminação, ou eu falo sobre agricultura familiar. Por quê? Porque aquele texto precisa ser estruturado. Lembra que um texto estruturado, bem contextualizado, faz com que o leitor compreenda. Gente, uma coisa aqui que eu lembrei, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes a gente entende do assunto, e aí quando a gente vai contextualizar, quando a gente vai produzir um texto sobre um determinado assunto, a gente coloca uma linguagem de forma pensando no nosso inconsciente, que outra pessoa que está lendo, ela também vai compreender. Então, quando a gente vai produzir um texto, um relatório, a gente tem que produzir um texto de uma forma que todo leitor que vai ler aquele texto, ele consiga compreender. Quiçá um pouco, mas ele precisa compreender. Por quê? Porque eu escrever um texto só para mim não adianta. Se eu estou escrevendo um texto, eu estou escrevendo para um público em geral. A não ser que seja para um público específico. Eu vou escrever um relatório, professor, eu estou produzindo um relatório para o setor da presidência, para gerência, alta gerência. Aí sim, você vai utilizar uma linguagem específica, que é o que eu vou falar aqui agora. Mas se você está escrevendo um relatório para um público em geral, então você tem que escrever de forma que todo público compreenda. Pratique bastante. Por que praticar bastante? Ninguém nasce sabendo fazer nada. Não existe uma pessoa na face da Terra que nasceu sabendo fazer as coisas que faz. Nós estamos na Terra em processo de construção. Eu tenho 41 anos. Enquanto eu estiver na Terra, vocês aí, cada um com a sua idade, nós estamos aqui em evolução, em construção. Então, ninguém nasce sabendo fazer. Se hoje eu sei me comunicar um pouco melhor, é porque um dia eu não me cansei de praticar. É porque um dia me chamaram a minha atenção sobre a minha questão da comunicação. E aí, quando me chamaram a minha atenção, eu poderia ter tido duas atitudes. Ou ser vítima e me recuar,
e achar que as pessoas não gostavam de mim, mimimi, aquela mimiseira que hoje existe, ou olhar para aquela crítica e querer ser melhor. Eu decidi olhar para aquela crítica e querer ser melhor. Ah, professora, então você vai estar falando que você é a mestre na comunicação? Não, tem pessoas que se comunicam 1 milhão de vezes melhor do que eu, mas só que olhando para trás, a Roberta de antes é melhor que a Roberta de hoje. Então, a gente tem que estar sempre em processo de prática. Tem uma frase que eu gosto muito, se treinar fica bom. Quanto mais você treina em algo, melhor você fica naquilo que você está treinando. Utilize técnicas para a produção de textos argumentativos. É aquilo que eu já falei para vocês. Todo texto ele tem sua técnica. Então, você precisa utilizar aquelas técnicas que eu passei na aula 1, aprofundei na aula 2, mas eu falei muito dessas técnicas na aula 1, ok? Linguagem técnica. O que é a linguagem técnica? A linguagem técnica pertence apenas a uma profissão. Cada profissão tem o seu linguajar. Os pedreiros têm sua forma de falar, os médicos, as manicures, os técnicos em informática, em geral. Então, o que acontece? Eu gosto muito de citar um exemplo da linguagem técnica como se ela fosse uma tribo. Por exemplo, como se fosse, não, para mim é uma tribo. Quem é da área de informática está na tribo da informática. Quem é na área da saúde está na tribo da saúde. Na área da educação, a tribo da educação. Na área do agro, na tribo do agro. Então, cada tribo tem sua forma de falar, tem sua linguagem específica. Então, para que se comuniquem entre eles. Então, às vezes, o agro, porque eu não sou da área do agro, então, às vezes, o agro fala alguma coisa que eu não consigo compreender. Por quê? Porque eles estão utilizando a linguagem do agro. A não ser que eu tenha a vontade de participar mais daquela tribo, aí eu consigo aprender. Ou a não ser que eu tenha convivência com pessoas daquela área, daquela tribo, aí eu consigo aprender. Mas se eu não tiver essa convivência, eu não consigo. Então, cada área específica tem sua própria linguagem. Ok? Linguagem técnica é um conjunto de termos e expressões específicas de uma determinada área de conhecimento ou profissão. É utilizada por profissionais de um campo para se comunicarem de forma mais precisa e eficiente. Foi o que eu acabei de falar. A área da medicina, se você for participar de um seminário só para médicos, esse seminário é exclusivo só para médicos, se você sentar lá, nós que não somos dessa área, nós não vamos entender muita coisa. Por quê? Porque a linguagem deles é específica para aquela área. Se a gente for, por exemplo, que não sou da área agro, se eu, porventura, for lá participar no seminário agro, eu não vou entender alguma coisa. Alguma coisa ou outra eu consigo entender. Por quê? Porque algumas pessoas que eu convivo são desse meio agro. Então, eu vou entender algumas coisas, talvez algumas coisas eu não fico tão perdida, porque volta ou outra eu participo um pouco dessa tribo. Tá dando para entender? Agora, se eu não participasse dessa tribo, eu ia ficar perdida 100%. Resenha crítica. Uma resenha crítica é um texto que analisa e apresenta uma obra, como um livro, artigo, filme, série, documentário, exposição de artes, peça teatral, apresentação de dança ou show. O objetivo da resenha crítica é persuadir o leitor. Persuadir, convencer. Gente, todo texto ele tem um intuito de convencer alguém a algo. Ou você está escrevendo um texto para que as pessoas chacotam do seu texto, ou para que as pessoas achem que você não é um bom profissional. Não, se você está escrevendo é porque você está defendendo alguma coisa. Então, a persuasão persuadir é uma característica de convencer. Então, eu preciso convencer o leitor sobre essa informação que eu estou passando. Por exemplo, eu estou aqui nessa aula, falando com os técnicos de agronegócio. Quando eu confeccionei essa aula de redação técnica, que é uma aula que eu dou para vários cursos, qual que foi o intuito quando eu criei esses slides? Convencer, persuadir vocês quanto à matéria que eu trouxe para vocês. Eu preciso colocar para vocês aqui, quiçá 10% daquilo que eu falei nessas 3 aulas, vocês compreenderem. Então, eu preciso utilizar de uma ferramenta de persuasão. Okay? Então, eu preciso tentar contextualizar isso melhor, eu preciso estruturar isso melhor, eu preciso criar uma comunicação verbal melhor, e assim por diante. Aqui, gente, um exemplo de resenha crítica que eu gosto muito de citar,
que a gente pode falar aqui também, vocês já viram que, eu não sei se ainda existe, mas antigamente, não sei se ainda existe, mas acho que existe, aqueles colunistas que fazem críticas em relação a um determinado filme. Então, o que acontece? Quando ele está fazendo aquela crítica, lançou um filme, vamos supor. Aí, os críticos, eles vão fazer o quê? Eles vão assistir aquele filme e pontuar algumas coisas que eles acham relevantes e outras que eles não acham tão relevantes. A resenha crítica é isso, ok? Gente, atas. Atas são documentos de forma jurídica que consiste no resumo fiel dos acontecimentos e das decisões de assembleias, reuniões ou sessões, realizadas por comissões, congregações, conselhos ou outras instituições semelhantes, conforme a pauta ou a ordem do dia previamente anunciada. Então, gente, uma ata aqui, um exemplo que eu gosto muito de dar é a Câmara. Por exemplo, não tem a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Vereadores, aí não tem as sessões? Vamos supor que as sessões são toda quarta, toda terça e assim por diante. Quando há sessão lá na Câmara, o que acontece? Lá existe uma secretária, existe um presidente. Quem é o presidente? O presidente é quem vai presidir, é quem vai direcionar os assuntos que vão debater, é quem vai organizar aquela sessão, ok? Então, a secretária, quando começa a reunião, ela começa a digitar na ata lá. Ela coloca a data, o horário que deu início, aonde está acontecendo aquela sessão, quem são os participantes, para que existe aquela reunião, porque toda reunião, gente, ela é convocada, toda assembleia, toda sessão, por algum motivo. Ou a empresa marca reunião só para ficar olhando na cara das pessoas. Existe um motivo. Então, qual que é o motivo daquela reunião? Qual que é o intuito daquela reunião? Tem que colocar lá na ata. Quem foram os participantes daquela reunião? Tem que colocar o nome e o cargo daqueles participantes. O que concluiu? Concluiu-se o quê? Dentro lá, não tinha um motivo daquela reunião? E concluiu-se o quê? Chegou a alguma conclusão? Não chegou? Teve votação? Não teve? Se teve votação, quem votou contra? Quem votou a favor? Assim é na organização. Se você ir trabalhar na organização, você foi incumbido para presidir uma reunião, secretariar uma reunião lá sobre se estão discutindo o aumento do vale alimentação ou do vale refeição. Então, você tem que colocar lá qual é o intuito daquela reunião. E no final, o intuito não era discutir sobre o aumento? Chegou a alguma conclusão ou não chegou? O que foi debatido? E assim por diante. Gente, então, agora eu vou compartilhar a nossa aula número 3, tá bom? A aula 3 aqui, eu dou continuidade na ata. Lembra lá que a ata... Então, o que a ata tem que ter? Data e horário. Gente, se existe... Lembra? Todo documento, ele tem um valor jurídico na organização. Então, eu preciso organizar isso de uma forma mais precisa possível, estruturar isso corretamente. Porque se ele tem um valor jurídico, a empresa precisa se resguardar, mas eu também preciso me resguardar. Então, eu preciso colocar qual que é o horário que está dando início. Vamos lá, lembra lá na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores? Quando coloca lá a sessão, no plenário, coloca lá o início. Qual que é o horário daquele que iniciou? O dia. Aonde aconteceu? Quais foram as questões levantadas? Lembra que eu falei que tem um problema? Lembra lá da introdução, da redação, que não tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão? E a introdução não é a problemática? Gente, viu que não foge. Preocupações expressas ou informações importantes compartilhadas. Confirmação. Quem foram os participantes? Lembrando aqui, assinatura ou confirmação. Toda ata de reunião, toda. Professora, depende. Não depende. Toda, 100%, precisa ter no final a assinatura dos participantes. Lembra que eu falei que você vai mencionar quem participou daquela reunião e os cargos de cada um? Ok, você mencionou, mas eu preciso a assinatura deles. Lembra que ela tem um valor jurídico? Preciso colher a assinatura de cada um deles lá, que eles participaram, que eles estão cientes de tudo aquilo que foi discutido e daquilo que foi resolvido, e daquilo que foi concluído. Aí depende, tem atas que são manuais, e aí a pessoa escreve, ou são mesmo pelo computador, depois ela imprime, colhe a assinatura de todos
Tem umas que você recebe por e-mail e você faz uma assinatura digital. Aí depende de cada organização e assim por diante. Relatório. O relatório é um texto que apresenta os resultados de uma atividade. Lembra lá, gente, que eu falei lá da preocupação minha, o quanto que eu bato na tecla sobre essa questão do relatório? Por que eu bato na tecla? Gente, porque às vezes a gente vai prestar alguma consultoria, algo assim nas empresas, e a gente vê, infelizmente, porque quando você presta uma consultoria na empresa, você trabalha muito diretamente, dependendo da área, com os técnicos. Então, o que acontece? A gente, às vezes, porque a gente vai prestar uma consultoria, então, às vezes, a gente precisa de alguma informação. E a gente vê que, infelizmente, os técnicos eles estão perdidos, eles não estão sabendo produzir, confeccionar um simples relatório. Então, gente, aqui, ó, ele apresenta os resultados de uma atividade. Se eu estou falando lá, se eu estou... lembra lá, você como técnico de agronegócio, você é responsável, você é líder por uma equipe lá que vai injetar defensivos agrícolas. Ok. Em X hectare. Então, se você é líder, você tem que sentar com eles, prescrever com eles, e relatar para eles o processo passo a passo, como que vai ser. Dividir a equipe, vai ter a quantidade de ml, quanto de tanto, quanto daquilo. E aí? Eu preciso prescrever isso de uma forma correta. Imagina se tem que colocar, sei lá, 100 ml para cada não sei quantos litros, e eu coloco lá 1 litro para cada litro. Então, eu preciso, por isso que tem um valor. Eu acabo com a lavoura do meu patrão. Gente, isso é sério. Por isso que tem um valor jurídico. Ele é um gênero textual que deve ser objetivo, claro, impessoal e conciso. Ele precisa ser objetivo. Lembra que eu falei lá? Viu? Tudo bate na introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu não posso fugir do tema. Por quê? Porque se eu estou falando sobre defensivos agrícolas, sobre como injetar, prescrevendo para eles passo a passo, eu preciso ser objetivo quanto àquela informação que eu vim trazer. Ok? Aqui eu vou ler, mas é porque eu já falei sobre isso. Atas são documentos de valor jurídico que consistem num resumo fiel dos acontecimentos e das decisões de assembleia. Então, gente, se ela tem um valor jurídico, eu não posso colocar aquilo que eu acho, um achismo. Ai, olha aqui, vamos supor, a gente está falando sobre a importância, a gente vai criar uma reunião debater sobre o aumento do vale alimentação ou do vale refeição. E aí, foram 20 funcionários, aí vamos supor que teve 18 funcionários votaram para passar para 1.200 e 2 funcionários votaram para passar para 1.600. Aí, eu vou lá no meu achismo, que aqueles 18, eles bem que não queriam 1.200, eles queriam 1.500, mas eles foram muito pela Maria vai com as outras. Gente, não existe. Se for 18, é 18, ponto, acabou. Independente, mesmo que a gente sabe, eu sei que a gente sabe que muitas vezes acontece boicotes, a gente sabe que acontece pessoas que vão mais pela opinião do outro, que tal Maria vai com as outras, a gente tem essa consciência, a gente sabe do que acontece mesmo na vida real. Mas só que, como ela tem um valor jurídico, não posso. É a mesma coisa, uma reunião na Câmara dos Deputados. Aí, votou lá contra para sancionar uma lei. E aí, X partido votou contra. Não vai sancionar aquela lei. E aí, a secretária, eu sei, gente, porque a gente conhece a vida real, ela sabe que muitos daqueles partidos foram comprados. Ela sabe que muitos daqueles deputados lá compraram votos do outro deputado ou intimidaram. Ela sabe que isso acontece, mas ela não pode colocar o achismo dela, e infelizmente não, felizmente, porque tem valor, ela tem que colocar o correto. Votou ou não votou, sim ou não. Para formular uma ata de reunião, é importante ter a conta os seguintes elementos. Aquilo que eu falei, data das reuniões, horário, local, lista de participantes, ponto de discussão, ordem do dia. Então, eu preciso colocar que dia que foi aquela reunião, quando que aconteceu, o local que aconteceu. Gente, não pode deixar. Por mais que você está criando uma ata de reunião dentro da empresa, e você sabe que aquela reunião só acontece dentro da empresa, nunca que acontece fora. Ah, professor, então eu tenho que colocar toda vez que tiver uma reunião que é lá na empresa, no endereço tal, no bairro tal, ou no distrito industrial tal, ou na fazenda tal. Tem que colocar. Ela tem um valor jurídico. Ou você quer ser punido?
Ai, professor, mas ser punido como? Gente, a gente não sabe, tudo pode acontecer no futuro. Se tem um valor jurídico, hoje a gente sabe que existe gente para tudo. Então, você tem que se resguardar ao máximo. Ponto de discussão, ordem do dia, tópicos abordados, o que foi abordado, o resumo dos pontos discutidos, decisões tomadas, ações a realizar, responsáveis e prazo. Se vai tomar uma ação, qual que é o prazo para a tomada daquela ação? Não tem como falar assim, olha, vai acontecer isso, decidiu-se que o vale alimentação vai aumentar para 1.200. Ok, ponto final. Tá, mas decidiu quando que vai aumentar? Vai ser em agosto, em setembro, o ano que vem? Precisa estipular uma data. Um relatório pode ser utilizado para apresentar os resultados de um período de trabalho, descrever fatos verificados por meio de pesquisas, historiar a execução de serviços ou experiências. Então, é aquilo que eu falei para vocês, a importância da gente estruturar um relatório, colocar ele bem contextualizado. Por quê? Porque outras pessoas necessitam deles para tomar uma decisão. Mesmo que o seu relatório não seja escrito manualmente, mas professora, porque na empresa que eu trabalho, é uma empresa que usa muita tecnologia, gente, porque hoje o agro, assim, é uma tecnologia linda. Eu sou apaixonada por muitas tecnologias. Quando eu dava aula presencial, tinham alguns alunos meus que trabalhavam numa fazenda aí de Araxá, né? Uma mega fazenda aí perto de Araxá, que tem uma estrutura, eles me contavam, me traziam algumas coisas, filmavam algumas coisas assim, maravilhosa, gente, da tecnologia. Por exemplo, tinha aluno meu que dentro da sala de aula levava o computador lá, com um clique, os defensivos agrícolas já começavam lá na lavoura. Com um clique, começava a aguar lá, e assim por diante. Entendeu? Por quê? Porque é tecnologia pura, aciona lá o sistema e pronto. Só que por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas falam assim, professora, mas isso é manual, o escrito hoje em dia não usa. Mas alimenta no sistema. Você vai alimentar o sistema de qualquer jeito? É um relatório, gente. Ele tem um valor jurídico. Por mais que é um clique que a pessoa tá dando, que hoje é tecnologia pura, mas você precisa se resguardar. Relatório técnico científico, você tem que seguir a NBR 10.719. Isso aqui, gente, eu não aprofundei, não trouxe por quê? Porque não tem necessidade, assim, eu trouxe porque eu acho importante, mas não para o curso de vocês, no momento, não tem essa necessidade, entendeu? Porque vamos supor que vocês tivessem que apresentar alguma tese, um TCC, algo desse tipo, aí você teria que seguir todas essas normas aqui, tá? Documento que relata formalmente os resultados ou progressos obtidos em investigação de pesquisa e desenvolvimento, ou que descreve a situação de uma questão técnica ou científica. O relatório técnico científico apresenta sistematicamente informação suficiente para um leitor qualificado, traça conclusões e faz recomendações. Gente, aqui fala aqui, ó, só relendo aqui. Aqui fala informações suficientes para um leitor qualificado. Lembra que eu falei que quando a gente vai relatar, escrever um relatório, tem que ser para que todo o público compreenda? Então, se eu estou escrevendo um relatório para um público em geral, então todo mundo tem que entender, independente da classe social e assim por diante. Mas aqui, como é um relatório técnico, científico, então ele tem um público específico. Então, por isso que fala com um leitor qualificado. Então, não vai ser qualquer pessoa que vai conseguir compreender, porque ele vai ter uma linguagem específica e assim por diante. É estabelecido em função e sobre a responsabilidade de um organismo ou de pessoa a quem será submetido. Ok, gente? Vou ligar a câmera aqui, só beber uma água aqui. Pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido compreender essa nossa disciplina de redação técnica. Se ficou alguma dúvida, professora, eu não consegui compreender esses exemplos. Vocês falam. Porque lembra que eu falei que a gente está em processo de construção? Às vezes, porque eu já conheço, já sei, então, às vezes, a forma de eu explicar pode ser, a gente é falho, pode ser que vocês não estão compreendendo. Apesar que eu tento trazer exemplos mais específicos possíveis para vocês compreenderem, tá? Mas a gente é falho. Obrigado por ter estado aqui comigo nessas 3 aulas, né? Espero que vocês tenham compreendido.
Se vocês não assistiram, porventura, quem está assistindo essa aula, eu não assisti a aula número 1, não assisti a aula número 2, reveja essas aulas. Por quê? Não pense que a redação técnica, que essa disciplina de redação técnica é uma disciplina desmerecida dentro do curso de vocês. Porque, às vezes, a gente cria muita expectativa olhando só para as disciplinas mais específicas. Elas são menores? Não. Mas se está na grade curricular de vocês uma disciplina de redação técnica, gente, é porque há necessidade. E não tem como, gente, não tem como. Por mais que você não goste de escrever, por mais que você não goste de redigir, não tem como você se formar como futuro técnico de água se você não conseguir relatar, criar um relatório. Porque como que lá no local de trabalho você vai expandir um relatório, produzir um relatório, tá bom? Que vocês possam aí criar esse hábito da leitura. Foi algo que eu bati muito na tecla, que eu bato em todas as minhas aulas de redação técnica, que eu bato nessa tecla. Crie o hábito da leitura. Por quê? Porque quanto mais você criar esse hábito da leitura, você vai armazenar no seu banco de dados um vocabulário mais amplo e, consequentemente, quando você tiver que produzir um texto, você vai ter mais facilidade para explanar, para produzir, contextualizar aquela escrita. E também, gente, por que é bom o hábito da leitura? Você está cursando um curso técnico de agro, é porque você almeja algo melhor para a sua vida. Eu acredito que não tem ninguém pagando um curso ou gastando as suas horas que poderia estar descansando, deitado, festejando, seja o que for, só para jogar fora, já que a vida é tão preciosa. Então, se vocês estão cursando esse curso de técnico de agro, é porque vocês almejam o quê? Um upgrade na carreira, uma qualidade de vida melhor, uma qualidade financeira melhor, e assim por diante. Então, assim, por que criar esse hábito da leitura? Porque amanhã, quando vocês estiverem almejando um cargo melhor, entrar dentro de uma organização, buscar uma melhoria, gente, porque o curso técnico, ainda mais o curso de agro também, todos os cursos, que é expansão aí no mercado, que não tem como, igual fala aquela propaganda, agro é tudo, e é tudo mesmo. Então, que vocês criem esse hábito da leitura para que vocês possam ser um diferencial. Parece que é chato, mas assim, um dia vocês vão lembrar o quanto que quando você cria um hábito da leitura, você passa a ser um profissional totalmente diferencial. Aí você pode estar na frente de um presidente, de um gestor, seja quem for. Você vai conversar tranquilamente, sem medo algum, sem achar que você é menos. Por quê? Porque você vai ter um vocabulário mais explanado, mais expandido, para sentar em qualquer mesa, em qualquer roda de conversa. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Espírito Santo esteja com vocês, tudo de bom, um bom final de semana. Tchau, tchau, beijo, gente.